E outro movimento tectônico, por assim dizer, do mercado de saúde no Brasil é a mudança da nossa pirâmide demográfica. Então, a gente tem uma população que está envelhecendo. E eu queria te escutar, o que a pirâmide demográfica vai afetar a saúde no Brasil? O desafio de saúde, um dos principais desafios é esse, né? No sentido que, pessoas mais velhas custam mais. Isso gera uma pressão e inflação médica muito, muito grande, que é muito difícil da gente contornar. Porque até eu fui numa palestra do Drauzio, ele deu uma palestra num evento da Pipa há pouco tempo, e ele falou uma coisa muito interessante, assim. No começo do século, a gente vivia até os 45 anos, 44. Então, assim, faz 100 anos que a gente vivia 40 anos a menos. E o que a gente, como sociedade, precisou contornar a gente precisou criar antibiótico, a gente precisou criar, acabar com a desinteria, sabe assim, coisas... E aí, beleza, as pessoas viviam dos 40 aos 80. Para viver dos 80 aos 120, são barreiras muito mais complexas, que é tipo, a gente precisa lidar com câncer, a gente precisa lidar com demência, a gente precisa lidar com várias doenças que a gente não tem muito... Então, assim, o ser humano, ele não vai viver talvez até os 120 nos próximos 40 anos. Uma visão dele, né? E que eu compactuo um pouco. Mas o ser humano vai continuar vivendo até os 90, 80. E ele vai ter um nível de doenças e coisas que vão acometer ele nesse período ali final da vida que vai ser muito alto. E aí tem até questões de, tipo assim, quem que tá disposto a incorrer esse custo dessa pessoa? Porque a gente tá indo para um mercado que plano individual é inexistente, a gente tem plano empresarial. Se esse idoso não tá num CNPJ próprio ou de terceiro, e esse idoso não tá necessariamente trabalhando com até 90 anos, aonde esse idoso tá, né? Quem que é a pessoa que está disposta a cuidar desse idoso? A gente tem a Prevent, a gente tem a Med Senior, a gente tem algumas operadoras que nasceram muito especializadas nessa persona, mas, assim, são questões que eu acho bem, bem importantes pensando em futuro. Total. E a gente tem a frase padrão de quase todo venture capitalist, né? De que todo grande problema é uma grande oportunidade. E eu queria escutar como essa perspectiva se traduziu no momento que você decidiu empreender. Assim, como você escolheu o problema que você estava mirando e quais foram as lições e aprendizados? Escolher saúde foi uma coisa que eu brinco assim, saúde meio que me escolheu. E quando eu resolvi empreender, eu tinha muito uma visão do tipo, cara, tem um monte de setor com um monte de gente boa, a saúde tá meio carente. E aí, quis fazer uma coisa em saúde. O problema, eu sempre falei, cara, eu quero olhar pra saúde suplementar, então eu quero olhar pra ecossistema de saúde privado. E aí eu comecei a falar com um monte de gente pra entender quais eram os problemas que as pessoas tinham. Então eu fiz um discovery bem extenso, assim. Eu fui uma fundadora que não é que um dia eu acordei e falei, eu quero ter um banco, sabe assim? Eu fiz um processo de discovery ali que durou uns 6 meses. Conversando com pessoas do mundo da saúde, pacientes, com... Empresas, operadoras. E aí, assim, o corretor começou a surgir muito como uma figura que, tipo, as pessoas falavam frases do tipo, todo corretor é igual, todo corretor é ruim, corretor não faz nada, corretor vende e vai embora. E aí eu falei, estranho, né? Assim, tipo, ou o corretor não existe mais no médio prazo, ou o corretor existe, ele muda razoavelmente de figura. E aí o que eu me agarrei muito é o que você falou no começo do episódio, que é a gente precisa que esses middlemen tenham um valor agregado, e é isso que eu acredito, era isso que eu acreditava quando eu resolvi fundar a Pipo. E aí o propósito que a gente fala pra mim, eu sou o middleman que ajuda as empresas e ajuda as operadoras a tornar a saúde mais simples e acessível. E é isso que a gente está tentando fazer nos últimos 5 anos. E alguma lição ou algo que você faria diferente no processo de discovery? Eu acho que no processo de discovery o que eu faria diferente talvez a gente ter ido mais para o teste real logo no começo. Como eu vim com uma pegada mais de investidor, eu acho que o investidor ele é meio que esse cabeçudão que gosta de pesquisar, de ler, de fazer muito research, mas pouco research prático. Eu acho que eu poderia ter encurtado vários aprendizados se eu tivesse, tentado vender um contrato como corretora no segundo mês de Discovery e não no 6º mês de Discovery, igual eu fiz, sabe? Então esse pra mim é um bom learning.